Boa tarde, sejam todas bem-vindas, todos muito bem-vindos a mais um encontro do Movimento de Conexão, promovido pela Comissão de Direito Sistêmico da OAB Itaquera. Esses encontros, o Movimento de Conexão, ele nasceu de perceber o quanto era importante nesse momento que nós estamos vivenciando, trazer para os advogados e para quem se interessasse ferramentas e possibilidades de transitar por essa fase de uma forma mais leve, mais tranquila, dentro do que é possível, claro. E aí, nessas últimas partes, a gente tem trazido colegas, trazendo um olhar sistêmico sobre várias áreas do direito, e hoje nós falaremos aqui com a doutora Daniele, e aí eu sempre falo, a intimidade a gente acaba falando Dani, enfim. A Dani mesmo. E aí a Daniele é advogada colaborativa e sistêmica, mediadora sistêmica, pública e privada. Ela é coordenadora dos cursos, né, de pós-graduação em mediação e MASCs, professora universitária, autora e coautora de vários livros. Aqui você é sócia-diretora aqui do IPMEC, Instituto Paulista de Mediação e Cursos. E a ideia, né, quando eu fiz o convite para a Dani, foi como a mediação já era algo que era importante e necessário, mas talvez o quanto a mediação sistêmica, esse olhar ampliado, se faz mais necessário. Não sei se faz mais necessário ou quanto será importante nessa caminhada. Tá falhando um pouquinho, tá, Roberta, a tua voz? Pode falar, Dani. Então, doutora Roberta, então, se é para sermos formais, quero agradecer muito a oportunidade de a gente estar aqui. Nós somos colegas, né, da pós-graduação da Hellinger Schul, fomos colegas lá do Direito Sistêmico, finalizamos lá a turma da pós. A Roberta sempre foi uma colega muito querida, muito próxima, então fico muito feliz essa interação entre as comissões, entre os colegas, entre as amigas. Aqui é uma troca, né, um bate-papo. Não falo que é webinário, não falo muito menos aula, bate-papo mesmo para a gente ter algumas reflexões, alguns pensamentos, um olhar aí para a mediação sistêmica. E a Roberta me convidou então para falar sobre esse tema, que é um tema que ela sabe que eu gosto muito, é inclusive o tema do meu TCC na pós lá de Direito Sistêmico, né? É um tema de um livro que eu estou escrevendo, quase finalizando nessa área, e é um tema que eu me apaixonei, já que são duas áreas que eu me apaixonei há algum tempo, a mediação e a área sistêmica, né? E eu queria começar, então, saudando todos vocês, agradecendo a presença de todos vocês, dando uma boa tarde, emitindo uma vibração muito positiva, esperando que todos estejam bem, com saúde, as famílias de vocês também, né? E que a gente passe aqui alguns minutos aqui agradáveis, podendo trocar, né, refletir um pouquinho sobre alguns assuntos. Vocês não vão encontrar, a gente não encontra, na verdade, doutrina, a gente não encontra teoria sobre mediação sistêmica, né? Porque se a gente for falar dos MASCs, né, dos meios adequados de solução de conflitos, e nós temos vários deles, né, como ferramentas que podemos utilizar em cada situação de conflito, em cada necessidade que a gente possa ter. Então, existe a mediação, nós temos a conciliação, nós temos a negociação, nós temos a arbitragem, né? Nós temos a justiça restaurativa, nós temos as práticas colaborativas, as oficinas de parentalidade, que hoje já são consideradas MASCs também, né? Um MASC, né? E nós temos aí o direito sistêmico, que também vem sendo considerado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, dentro do judiciário, também um meio adequado de solução de conflitos, até dentro do próprio judiciário, né? E quando a gente fala de mediação sistêmica, a gente não encontra muita teoria e doutrina dizendo o que é mediação sistêmica. Então,
eu acredito que fique a cargo um pouco de cada um entender a mediação sistêmica de uma forma. Então, a minha intenção hoje é passar um pouquinho o que eu penso do que é mediação sistêmica, a minha visão sobre a junção destes dois meios adequados de solução de conflitos, a mediação e a visão sistêmica do conflito, né? E por isso esse termo, essa expressão mediação sistêmica, onde a gente tem duas ferramentas que com a visão das duas, as técnicas das duas, as metodologias destas duas formas, destes dois MASCs, a gente pode utilizar em prol aí da solução dos conflitos, né? A minha visão, eu já comento com vocês, que é a mais ampla possível dentro da mediação sistêmica. Eu acredito que a visão sistêmica se aplique na mediação, tanto a atuação e a atividade do próprio mediador, quanto a visão sistêmica também se aplica naquele conflito em que o mediador está atuando, né? Então, a gente pode ter uma visão sistêmica com o mediador como um ajudante, e aí eu trago para vocês, e vou compartilhar daqui a pouquinho a tela, de um material muito rápido, é pouca coisa que eu preparei, tem 6, 7 slides só, mas aonde eu coloco a questão das ordens da ajuda, são 5 ordens de Bert Hellinger, quem é da área sistêmica sabe, que a gente gosta muito do Bert. O Bert, a gente fala que é o pai das constelações sistêmicas, né, das constelações familiares. Foi ele que, eles nunca gostaram, né, nem a Sophie Hellinger, nem eles, ele nunca gostou de dizer que ele criou isso. Ele fala que está errado, que a gente não pode falar que ele criou nada. Ele fala, eu não criei nada, eu descobri, né, eu descobri. Então, ele sempre corrigia quando se falava que ele é o pai das constelações no sentido de ser um pai criador. Ele fala que ele era um pai descobridor, né? Que ele, com todas as andanças, experiências dele, descobriu esse caminho das constelações, né? E aí o Bert Hellinger, ele, dentro desses estudos dele, nessa descoberta deste caminho das constelações sistêmicas, ele nos passou as ordens do amor e as ordens da ajuda. Existem livros, inclusive próprios, né? Ordens do amor e ordens da ajuda do Bert Hellinger, são muito interessantes, e a gente que estuda aí constelação já é um livro de cabeceira, um dos primeiros que a gente lê quando se interessa por esse tema, né? Então, eu acredito, eu sempre fiz uma correlação das ordens da ajuda com a atividade do mediador. Quer dizer, toda a questão que o mediador tem que olhar para si mesmo, né, como uma autorreflexão da própria atuação nesse procedimento como mediador, e também, ao olhar aquele conflito, ele verifica outras ordens, que são as ordens do amor, né? Então, ao olhar um conflito familiar, a questão vou falar daqui a pouquinho, coloco o slide aqui compartilhando, então, ordens do amor, a precedência, né, a hierarquia, o equilíbrio entre dar e receber. Então, muito importante a precedência, quem veio antes, né? Tem precedência aquele que na ordem sistêmica veio antes. Né? A segunda ordem do amor, a hierarquia, né? Existem pessoas que têm uma hierarquia em termos de serem maiores que nós. Os nossos pais são grandes, são maiores que nós, né? E os nossos filhos são menores, enquanto os nossos filhos vão ser maiores para os filhos deles. Então, é uma questão de hierarquia dentro de um sistema familiar. Como terceira ordem do amor, a gente fala do equilíbrio entre dar e receber. Então, uma relação familiar ou qualquer tipo de relação onde haja o desequilíbrio entre dar e receber, a gente percebe uma desordem, uma desatenção em relação a esta ordem do amor. Então, eu venho percebendo ao longo de alguns anos, aí como mediadora, que esta percepção, esta visão das ordens do amor em relação à precedência, né, em relação à hierarquia, em relação ao equilíbrio, é o motivo de muitas desordens familiares. E muitas vezes, para que a gente possa colaborar na solução daquele conflito, essa visão sistêmica é muito importante, né? Eu falo sempre, quando eu comento desse assunto, de um caso que me marcou muito numa mediação, onde havia um casal
que estavam num conflito muito grande, eles tinham sido casados por mais de 20 anos, tinham 3 filhos, e este ex-marido casou novamente, né? E tinha uma nova companheira. Esta nova companheira era citada na mediação, né? Na sessão de mediação, o tempo todo. Então, o tempo todo, o ex-marido falava desta atual companheira, dizendo que o problema da relação dele com a ex-mulher é porque a mulher atual não se dava bem com a ex-mulher, que as duas brigavam muito. E a ex-mulher dizia, realmente o problema é ela que não permite com que o meu ex-marido veja os meus filhos. Então, ele não tem contato com as crianças, não paga alimentos, não visita, porque ela não quer proximidade com os meus filhos. E ele falava, não é isto, né? Ela não impede o meu contato com as crianças, essa é uma percepção dela. Eu acho que a minha ex-mulher tem ciúmes da minha mulher atual, e ela, muito nervosa, dizendo, eu não tenho ciúmes, eu só gostaria de ser valorizada. Ali na minha frente, né, ficou muito claro, dentro dessa visão sistêmica de que havia uma desordem em relação a essas ordens do amor, né? Para mim ficou muito claro que esta ex-esposa pedia para ser reconhecida no seu lugar e na sua precedência, né? Num determinado momento, eu coloquei uma cadeira vazia do meu lado, né? Isso é uma técnica sistêmica. A gente, vou fazer um parênteses aqui, nós não podemos constelar dentro de uma mediação. Isso não é permitido dentro da nossa legislação. Por quê? Porque existe um impedimento ético de atuação de mais de uma atividade ao mesmo tempo na mediação. Então, por exemplo, não podemos, quem é advogado, dar uma orientação jurídica no momento em que está fazendo uma mediação, porque estaria misturando os papéis, as funções, né, as profissões de origem, o advogado e o mediador. Da mesma forma, quem é mediador e constelador não pode constelar dentro de uma sala de mediação. Então, eu entendo que existe um impedimento ético de constelar. Isso não existe na Argentina, por exemplo, tá? A Argentina existe uma legislação muito diferente. Lá, inclusive, só pode ser mediador quem é advogado, só quem é advogado pode mediar na Argentina, e o advogado que for mediador na Argentina e constelador também, pode constelar no Caucus, por exemplo, na sessão privada, né, de cálculos, lá pode, porque tem uma outra legislação. Aqui eu entendo que a gente não pode constelar, mas compreendo que podemos utilizar técnicas sistêmicas, exercícios sistêmicos com base nessa visão sistêmica. Então, este conflito que eu estava comentando com vocês, quando ocorreu isso, eles falavam tanto no nome desta companheira atual, que ela estava presente no conflito, ela estava presente na sala de mediação, porque nós estávamos há meia hora falando desta moça o tempo todo. Os dois diziam que a fonte do conflito era ela. Ele dizia que era um caso de ciúmes da ex-mulher, e a ex-mulher dizendo que ela afastava ele dos filhos, e ela que não permitia com que os dois, né, ex-cônjuges, estivessem em contato. Quando eu coloquei uma cadeira vazia do meu lado, eu não deixei de usar uma técnica sistêmica para dar lugar e dar voz, né, para quem estava sendo citado há meia hora e não estava presente na sala. E eu falei, eu gostaria de que vocês imaginassem que a fulana está aqui sentada, né, do meu lado, porque eu gostaria que ela fosse ouvida de alguma forma. Para minha surpresa, quer dizer, não para minha surpresa, eu já imaginei que fosse acontecer, mas a reação deles foi muito rápida. A moça levantou da mesa na mesma hora, né? E ela falou, na mesma sala que ela, eu não fico. Né? Então, ela realmente sentiu que estava ali e levantou. E eu falei, calma, dá uma oportunidade para a gente tentar imaginar o que ela falaria nesta situação. E aí seguimos com a mediação e no final eu fiz um exercício onde eles poderiam tentar conversar com a mulher atual que estaria sentada ali do meu lado, e aí uma nova dinâmica se criou dentro daquele conflito. No final da mediação, eles estavam até elogiando essa companheira atual, e a moça chorando muito, a senhora, ela dizia, realmente pensando bem, a companheira dele não é tão ruim assim.
Eu acho que ela falaria que eu exagero. Eu acho que ela falaria que ela gosta dos meus filhos, porque os meus filhos dizem que ela trata eles bem. Então, ela começou a fazer o papel da companheira atual e até falar por ela e até entender o lugar dela, né? É uma técnica de dar lugar ali a quem tinha que dar lugar, porque fazia parte de uma família, né? Da família atual dele, a família escolhida era a mulher atual, e quem estuda as constelações sabe que tem preferência, inclusive, a esposa atual, porém, tem precedência à esposa antiga, né? São duas coisas diferentes. A preferência é da família atual, né? Da esposa atual. Porém, o lugar de precedência e quem veio antes, né? Desta primeira esposa, não tem como tirar dela este local. E teve um determinado momento, e eu também costumo utilizar frases sistêmicas de solução, né, na mesa, frases de Bert Hellinger, então eu sinto muito, eu não sabia, agora eu sei, sigo o meu caminho e te liberto, e também sigo o meu caminho em paz. São algumas frases de solução. Ela estava chorando muito, né, depois dessa dinâmica toda, mas muito mais emocionada do que qualquer outra coisa. E eu pedi para ela tirar uma frasezinha ali de madeira, uma frase, né, que estava ali exposta na mesa, várias opções, e ela tirou a seguinte frase. Ela disse que ela queria dar essa frase para ele, para o ex-companheiro, e essa frase dizia o seguinte: eu gostaria de ter o meu lugar reconhecido, né? E aí eu perguntei, o que que você exatamente gostaria? Ela falou, é isso que eu escrevi, é isso que eu peguei aqui, eu gostaria de ser reconhecida. E eu perguntei, reconhecida como o quê? Reconhecida como a primeira mulher, reconhecida como a mãe dos filhos dele, reconhecida como a primeira esposa, né? E eu falei, o que que aconteceria se houvesse esse reconhecimento? Ela falou, não sei, mas a gente pode tentar, né? E aí ela olhou para o ex-companheiro, e o ex-companheiro também estava muito emocionado com a dinâmica, e na mesma hora, né, ele falou, eu te reconheço como primeira esposa, como a minha primeira companheira, ninguém vai tirar esse lugar seu. A minha companheira atual, ela veio depois, ela é a pessoa que eu estou casado hoje, mas a minha primeira esposa foi você. E aí ele começou, né? Nós construímos um sonho de casar quando nós tínhamos muitas dificuldades financeiras, nós tínhamos um sonho de ter uma família, de ter os nossos filhos. Você foi a minha companheira que abraçou esse sonho. Você foi a companheira que lutou com muitas dificuldades. Então, eu tenho gratidão por isso. E aí ela imediatamente parou de chorar, olhou profundamente nos olhos dele e falou: é só isso que eu queria. É só isso que eu queria. Né? Ela queria ser reconhecida. Então a gente vê as ordens do amor, quer dizer, a precedência, a importância da precedência. Com a visão sistêmica, né? Então fazendo uma mediação sistêmica, que para mim nada mais é do que ter uma visão sistêmica dentro da mediação e tendo o olhar sistêmico para aquele conflito, essa dinâmica ela aconteceu. Para mim ficou muito claro desde o início que existia esta necessidade de reconhecimento do lugar de primeira companheira, do lugar de primeira esposa. E aí eles tinham ali uma questão de alimentos e uma questão de visitação, que logicamente em 3 minutos chegaram a uma composição, porque a questão não eram os alimentos, a questão não era o regime de visitas, né, o regime de convivência, como a gente fala hoje em dia. Estava muito claro que a questão ali era uma desordem causada em função da não observância destas ordens do amor em relação à precedência, né? Então, essa foi uma experiência que eu tive, onde eu pude observar a questão das ordens do amor no conflito, onde eu estava mediando, né? E já tive outras experiências onde eu observei a necessidade minha pessoal, e aí eu falo do meu lugar de mediadora, do meu lugar para observar as ordens da ajuda. Então, como ajudante, por muitas vezes, principalmente no início da minha carreira como mediadora, eu tive a intenção de salvar.
E muitas vezes eu tive que me colocar, né, no meu lugar de não salvadora e observar as ordens do ajuda, né? Para quem não conhece as ordens, ou mesmo para quem não conhece, a gente pode refletir aqui junto, algumas delas têm tudo a ver com isso, né? Onde a gente tem que ver o nosso mediando ali numa mediação como um adulto, respeitar o destino que ele tem, respeitar as decisões e as escolhas dele, entender que o processo e as dinâmicas que acontecem na mediação, elas têm que vir deles, né? Não nossa. Então, o mediador, ele é um ajudante que poderia ser comparado a um constelador, no sentido de colaborar no restabelecimento do diálogo, no restabelecimento aí da relação, que houve um rompimento, houve um conflito. Mas quando a gente sai do lugar de ajudante e se coloca no lugar de salvador, né? Se coloca às vezes no lugar de mãe, né? Ou o mediador homem se coloca às vezes no lugar de pai. A gente às vezes tem a intenção de, não é provocar, mas é insistir para que uma dinâmica aconteça, né, de uma forma específica. Nós estamos nos afastando da nossa posição de mediador. Né? Dentro da mediação, existe o princípio da autonomia da vontade das partes. Então, mesmo parando para pensar dentro das técnicas da mediação e dos princípios da mediação, são os mediandos que têm autonomia, né, na sua vontade de decidir o seu próprio conflito. O mediador nada mais é do que um auxiliar, né, um colaborador nesse restabelecimento dessa relação rompida. Então, dentro da técnica da mediação, estaria ferindo o princípio da autonomia das vontades das partes. Dentro da visão sistêmica, estaria descumprindo as ordens da ajuda. Não tem como dar certo, né? Então, na visão sistêmica, isso é desordem, da ordem da ajuda. Dentro dos princípios da mediação, também estaria ferindo. Então, são situações em que a gente precisa também se colocar, né, no nosso lugar, entender o que é nosso e o que é do outro, entender, inclusive, emaranhados que a gente possa ter, porque o mediador, logicamente, tem muitos emaranhados também, né? E por que algumas situações, algumas mediações mexem tanto com a gente mais do que outras? Né? Mais do que outras. Por que às vezes a gente tem uma vontade, inclusive, de salvar mesmo aquele mediando mais do que outras? Então, quando isso acontece, imediatamente eu, opa, isso é meu, isso é emaranhado meu, isso é questão do meu sistema, que de forma alguma eu posso passar aqui nessa mediação. Eu preciso manter totalmente a imparcialidade, né? E me colocar como um ajudante, olhando esse mediando como um adulto, como realmente ele é, dando o que ele pede e na medida do que eu posso, que inclusive é outra ordem da ajuda, né? É dar o que se pede, na medida do que se pede e na medida do que eu posso dar. No momento em que eu dou mais do que me foi pedido, né? Ou ofereço mais do que me foi pedido, ou dou mais do que eu tenho para dar, ou do que eu posso para dar, eu estou numa desordem, da ordem da ajuda. Quando eu também não encaro o meu mediando como um adulto, né? E não respeito o destino que ele tem e as próprias escolhas dele, eu também estou causando desordens. Então, eu observo tanto as ordens da ajuda, como eu falei no começo, em relação ao próprio mediador, quanto às ordens do amor em relação ao conflito que a gente analisa, que a gente media, que a gente colabora. Então, as ordens ali sistêmicas estão a todo momento na mediação, né? Seja um mediador de qualquer área que for, porque a área sistêmica não tem absolutamente nada a ver obrigatoriamente com a área jurídica. O direito sistêmico é a aplicação, né, do pensamento sistêmico dentro do direito. Mas a gente vê hoje o pensamento sistêmico ligado em todas as áreas, né? A gente vê, por exemplo, as constelações organizacionais dentro de empresas. Existem constelações de sintomas e de doenças. Então, na área da saúde, né, as constelações, elas têm o seu lugar e a sua visão.
Então, Ô, é Dani, isso. Eu imagino a mediação sistêmica como aplicação constante nossa e com os mediandos em relação a essas ordens e desordens. isso, e até pegando o seu gancho, Dani, porque quando a gente fala das ordens e desse olhar da mediação, sem dúvida nenhuma, assim como na mediação, assim como o olhar sistêmico, o quanto é importante a gente se autotrabalhar. Porque você só consegue se perceber que foi capturado por aquela história da mediação se você consegue se ver de fora. Então, opa, mexeu aqui dentro comigo essa questão. Como eu posso me colocar imparcial nesse momento? E eu só consigo ver quando eu conheço essa dinâmica de ser capturado. Porque às vezes, muitas vezes acontece isso, né? Às vezes numa mediação, e aí como advogada já observei alguns casos, o mediador ele é capturado, e não estou falando que está certo ou errado no sentido de que é humano, é possível, todos nós temos as nossas questões, mas a gente percebe que existe, ele é capturado e não consegue ser imparcial, e nem perceber que está usando essa dinâmica naquela mediação. Então, além de tudo isso, é o quanto esse autoconhecimento, o quanto esse estudo e aprofundamento é necessário, porque mesmo nós, mesmo com experiência, vamos ser capturados por alguma questão do nosso sistema familiar em algum momento, né? Claro, é um processo de autorreflexão mesmo, né? É uma prática de autorreflexão, de conhecimento, inclusive, né, dos nossos emaranhados. Alguns a gente sabe, outros não, né? Existem os pontos cegos, existem questões obscuras, existem questões que nós não conhecemos, existem questões recorrentes no nosso sistema familiar e que às vezes até numa mediação, né, em outras situações da nossa vida, existe uma repetição daquela mesma situação. Isso faz parte do sistema familiar do nosso mediano, mas faz parte do nosso também, né? Eu tive uma aluna que se capacitou comigo como mediadora, e ela falou, Dani, é impressionante, sempre vem para mim o mesmo caso, o mesmo tipo de caso. E eu falei, você quer compartilhar comigo? Você quer dividir? E ela falou, era uma questão específica de um divórcio onde acontecia a mesma situação, sempre muito parecido, né? E eu perguntei, por que você acha que você está atraindo isso, né? E aí ela falou, então, eu tenho absoluta certeza que sou eu lá, é a minha história, eu estou fazendo mediações da minha história. Eu falei, por que você passou por isso? Eu falei, eu passei por isso a minha vida inteira, eu passei por isso a minha vida inteira, eu só pego mediação. Quando os medianos sentam e começam a conversar, eu já nem acredito mais. Eu falei, sim, esse é o teu emaranhado, é o teu sistema, e você está tendo uma excelente oportunidade de ver, né, os teus emaranhados e quantas coisas que talvez estejam difíceis de serem vistas através do conflito dos outros, que pode ser muito parecido com o teu. Olha que bacana. E ela me falou, você acha bacana? Porque eu estou achando cansativo. Eu falei, eu acho excelente, eu acho uma ótima oportunidade. Olha que maravilha, agradeça ao universo. Ele está te presenteando com uma nova oportunidade a cada momento de olhar para você mesma, de olhar para o teu sistema. E ela falou, eu vou pensar nisso. E aí ela, né, passou alguns meses e ela me ligou novamente, ela falou, olha, eu fui para as mediações com o pensamento que você me falou e foi totalmente diferente. Porque eu comecei a perceber as dificuldades que eu tinha de resolver aquele meu conflito pela dificuldade dos outros. Então, algumas intransigências que eu tinha, eu me vi no outro, eu percebi a natureza do conflito, que era muito maior do que eu imaginava, ao perceber que os outros estavam dando essa dimensão que eu não dava. Então, é muito interessante isso, a gente se olhar, a gente olhar para, né, dentro de nós mesmos, como uma prática de autorreflexão, um praticante autorreflexivo, compreender os nossos emaranhados, saber o que é nosso e o que é do outro. E se a gente não der conta, como mediador, de seguir em frente com aquela questão, sem problema, porque na mediação nós podemos suspender a sessão e pedir para um outro colega assumir dali para frente. Se for pesado demais, se não for o momento adequado, se você não estiver pronta, né, ou pronto para ter aquela situação e está sentindo que está emaranhada por aquela mediação,
pede licença, suspende a sessão e um outro colega assume dali para frente. Isso é possível na mediação e está tudo certo, né? Então, eu preparei aqui um materialzinho, Roberta, rapidinho, dá tempo de compartilhar? São Claro, 6 estou slides. esperando. Ela fez propaganda logo no início do material, a gente quer ver. Eu falei dos slides e comecei a falar sobre eles e acabei não É colocando. assim, quando a gente gosta Agora, do tema, a gente trabalha, desenvolve, é assim mesmo. A gente, legal, entusiasma, todos os né? temas a gente poderia ficar aqui 4 horas tranquilamente falando, É porque é sempre verdade. E eu muito gostoso ficaria, e Roberta. leve, né? E é leve, essa que é a ideia. É um Então, vamos, bate-papo. por favor, E compartilha conosco. vocês estão vendo a tela? Sim, Direitinho? Sim. só põe Eu, no, colo... eu põe no coloquei aquele aqui do, uma... põe Eu vou... isso, Aqui. isso, no slideshow, isso. Ok. Melhor. Se não também. Isso, maravilha. Estão vendo a tela toda, né? Sim, agora sim. Sim? Uhum. Tá? Deixa eu só tirar um pouquinho aqui. Então, essa aqui é uma frase do Bert, né? Que eu escolhi aqui para começar esse slide. E para mim tem tudo a ver com o tema que a gente está falando, né? Então, o Bert fala: como ajudantes, temos a ideia de que devemos, a qualquer preço, manter uma pessoa viva e ajudá-la a ter uma vida feliz. Entretanto, ela está entregue a outras forças, diante das quais nossos esforços fracassam. Ao invés de nos vermos apenas diante da pessoa que busca ou necessita da nossa ajuda, olhamos para além dela e, de repente, sentimos que há outras forças em ação que são maiores que nós. Então, aquilo é o que eu comentei, né? Quando a gente tem a ideia de que gostaria de ser um salvador, de manter a pessoa viva, ajudá-la a ser feliz, mas é importantíssimo que a gente compreenda que ela está entregue a outras forças, ela está entregue ao próprio destino, às próprias escolhas, às próprias questões daquele sistema, né? E nossos esforços fracassam. Se a gente quiser salvar, fazer com que a pessoa seja feliz, resolva o seu problema, nós não estamos olhando para o nosso mediano como um adulto, né? Nós não estamos, na verdade, respeitando a autonomia da vontade daquele mediando na solução do seu conflito, respeitando o seu destino, respeitando as suas escolhas, inclusive respeitando os seus momentos de vida, porque para cada um de nós tem o seu momento, né, para olhar para o que deve ser olhado, para o que precisa ser olhado, e tem pessoas que não querem olhar para algumas situações, e está tudo certo, não tem certo e errado, este processo é individual e de cada um de nós, né? Aqui no próximo slide, eu coloquei o quadrinho das ordens da ajuda, que eu comentei com vocês, que eu vejo muita relação com esta posição do mediador em relação à atuação com os mediandos, né? Então, a primeira ordem da ajuda, né? Dar apenas o que se tem e esperar e tomar apenas o que se necessita. No momento em que a gente dá mais do que a gente tem, a gente se coloca numa posição errada. A gente cria uma desordem, né? Quando a gente pega também somente o que a gente necessita, a gente ajuda uma pessoa e ao mesmo tempo é beneficiado. E existe uma questão mútua, né, nesta troca. É uma troca equilibrada, porque eu dou apenas o que eu tenho e eu tomo apenas o que eu necessito. Existe um equilíbrio nesta relação. E quando eu dou mais do que eu tenho, eu espero mais do que eu necessito, né, eu estou criando uma desordem nesta relação dentro da própria mediação, dentro do próprio mediando, né? Eu posso querer tomar algo que eu não preciso, eu posso esperar e exigir de uma pessoa, por exemplo, o que ela não pode dar, eu posso tirar a responsabilidade de uma pessoa sobre algo que somente ela, né, poderia, deveria ou precisaria levar sozinha, né? Essa ajuda do mediador, e aqui eu coloco a comparação com o constelador, ela é uma ajuda que tem que ser humilde, né? A gente não pode se imaginar numa situação de salvador. O salvador não tem uma posição humilde, né? Ele quer dar mais, né, do que seria o adequado. Ele vê aquele mediando como uma pessoa que precisa de
ajuda no sentido de que precisa de uma ajuda do mediador para que seja feliz, para que seja salvo, né? Então, esse não é o sentido realmente né, da ordem da ajuda. A gente ter expectativas também, fazer exigências que o outro não pode atender dentro de uma mediação, também é um descumprimento, né, dessa ordem da ajuda. A segunda ordem da ajuda aqui, ó, submeter-se às circunstâncias e somente intervir e apoiar à medida que elas permitirem. Essa ajuda é discreta, né? E essa ajuda tem força. Então, o mediador, como um ajudante, como um constelador, ele submete-se às circunstâncias, às dinâmicas, às situações, às questões trazidas ali pelos mediandos. E ele intervém na medida em que é permitida essa intervenção, né? O mediador é muito importante com que ele reconheça as suas próprias limitações, né? É importante que ele saiba até onde ele pode ajudar, até onde é possível que ele ajude, até porque o mediador não é o protagonista é o mediando, né? O mediador, ele tira o protagonismo da própria parte, do próprio mediando, se ele sai deste lugar de uma ajuda humilde, né? E dentro das suas limitações. Então, algumas desordens, né, que são causadas pela desatenção, pelo descumprimento das ordens da ajuda, né, a gente pode acabar enfraquecendo, na verdade, tanto a pessoa que está ali à nossa frente, o nosso mediando, quanto nós mesmos, né? A gente quer ajudar, mas enfraquece a nós mesmos e também aquele que está na nossa frente pedindo, precisando aí da nossa colaboração para a solução daquele conflito, né? Uma outra desordem que tem com o descumprimento dessa segunda ordem da ajuda, a gente acaba encobrindo, negando as circunstâncias daquele conflito. Como a gente quer protagonizar e salvar e fazer aquele mediano ser feliz, as circunstâncias daquele conflito acabam sendo desconsideradas, acabam sendo encobertas, né, pela nossa necessidade e vontade de salvar, né? A gente passa a ignorar a natureza das circunstâncias, né? Então, isso seria uma desordem no descumprimento da segunda ordem da ajuda, tá? A terceira ordem da ajuda, colocar-se como um adulto diante de outro adulto, né? Renunciando às tentativas do cliente de forçar a ajudar e fazer o papel dos seus pais. Então, nessa terceira ordem da ajuda, o mediador, ele se coloca para o seu mediando como um adulto diante de outro adulto, né? Então, a gente, como eu falei, não tem o papel de salvador, não tem o papel de mãe, né? Não tem o papel de pai. A gente está como um adulto ajudando o outro adulto e reconhecendo nesse adulto que está na nossa frente todas as possibilidades que esse adulto tem para resolver o seu próprio conflito, para protagonizar as decisões da sua própria vida e tomar decisões por si próprios. Então, quando a gente toma decisões pelo outro a fim de salvá-lo e querer fazê-lo feliz, a gente enfraquece o outro, acaba enfraquecendo a nós mesmos também, né? A gente acaba não vendo as circunstâncias do conflito e acaba enfraquecendo, porque não reconhece naquele mediando a possibilidade que ele próprio tem para resolver o seu próprio conflito. A gente tira o protagonismo, né, do nosso cliente. A gente trata o cliente como uma criança. A gente passa, às vezes, a permitir algumas questões, até como não reconhece como adulto, algumas questões infantis, né? Não é à toa que, às vezes, nas mediações e nas constelações, a gente vê posturas infantis, né, do nosso mediando, por exemplo, exatamente porque ele saiu do seu lugar de adulto, porque nós tiramos ele do lugar de adulto. A gente tinha o espírito de salvador, de um pai, de uma mãe. Isso enfraquece, né? Isso torna, às vezes, infantil, e existem reivindicações na própria mediação infantilizadas, causadas em função até da própria atuação do mediador, que infantilizou o próprio mediando, querendo salvá-lo e não o vendo como um adulto, protagonista da sua própria vida, né? Das suas próprias decisões.
Os mediandos, né, a gente precisa ver como adultos capazes, né? A primeira coisa que a gente tem que ver é essa força e a capacidade que eles têm de resolver as próprias questões. Tá aí a chave principal da mediação, né? O protagonismo para a decisão da sua própria vida, né? Então, um descumprimento dessa ordem, aconteceriam essas desordens todas, né? Quarta ordem da ajuda requer a empatia do ajudante, focada mais no sistema como um todo do que exclusivamente no cliente. Então, se a gente olha somente para o cliente e não para o todo, né, para todo aquele conflito em volta que existe, a gente perde a oportunidade de ter empatia real, uma conexão empática profunda com a questão daquele cliente. Então, aquele caso que eu comentei da minha mediação com aquele casal que falava, né, da esposa, da ex-esposa e da esposa atual, eu tentei, como mediadora sistêmica, olhar a mais, ter uma empatia com aquele conflito, olhando aquele sistema como um todo, e não como o conflito que chegou até mim, né? Porque o conflito chegou até mim como uma questão de alimentos e visitação, simplesmente alimento e visitação. Né, se fosse parar para pensar na posição assumida por eles, este era o conflito, mas a questão era muito mais do que essa, né? É a grande diferença de posição e interesse aí dentro da mediação. O interesse deles era muito diferente, né? O interesse dela era ser reconhecida como a primeira companheira, como a primeira esposa, tanto que a questão dos alimentos ali e das visitas foram resolvidas em 3 minutos, né? Então, essa empatia do ajudante focado no sistema como um todo, a gente analisa muito mais do que simplesmente o conflito, né? A gente respeita outros membros da família, a gente vê que existem reivindicações que abrangem todo um sistema familiar. São muitas as mediações que os mediandos falam nos avós. Os avós, né? A importância dos avós na vida de uma criança, a convivência dessas crianças com os avós. Existe um sistema familiar e o mediador sistêmico, ele não pode ver somente o conflito, ele não, para realmente ter uma conexão empática, aí ele precisa olhar muito além do conflito, tá? E na quinta ordem da ajuda, nós temos o amor a cada ser humano do jeito que é, né? Colocando todos no coração. Então, quando a gente ama, né, e respeita as pessoas como elas são, a gente lida com o destino dessas pessoas, a gente respeita os destinos, as escolhas, os caminhos que cada uma teve, né? Então, quando o mediador implicitamente ou explicitamente julga, condena, ele acaba não tendo este amor ao ser humano, ao mediando que está ali na frente dele, do jeito que é. Não coloca, na verdade, todos no coração, né? Ele acaba julgando, ou ele acaba condenando, ele acaba não aceitando o destino e as escolhas daquela pessoa. Então, esta ordem da ajuda, essa quinta ordem da ajuda, se não for respeitada, ela tem aí muitas desordens, né, em relação ao julgamento, tá? E aqui as ordens do amor que eu falei um pouquinho no começo para vocês, né, do pertencimento, da ordem, da hierarquia, do equilíbrio entre dar e receber. Isso a gente percebe nas mediações o tempo todo, como as desordens, né, elas geram conflitos familiares que vão para a mediação. O não respeito a quem veio antes, o não respeito ao lugar de cada um, o desequilíbrio no amor ou numa relação afetuosa, estou falando aqui das mediações familiares, mais especificamente, mas como o descumprimento dessas ordens do amor, por sua vez, também geram desordens, né? Eu coloquei uma imagem aqui que quem me conhece sabe que eu adoro, né? Aqui na esquerda a gente tem a imagem da justiça e aqui do lado direito a imagem da mediação, e a gente vê a diferença entre elas. Eu sou apaixonada pela segunda imagem, sou tão apaixonada que os alunos uma vez fizeram um bolo para mim com essa imagem. Então, a primeira imagem da justiça, ela é cega, ela tem uma balança na mão e uma espada, né? E hoje a gente começa a tentar ver essa imagem da justiça de uma outra forma, né? Então, na mediação,
essa estátua da mediação, ela está na frente da Justiça Federal, lá de Guarulhos. Então, a estátua entrega a balança para as partes, tira a venda dos olhos e coloca a espada no chão, né? Porque tudo que a gente não quer é mais guerra, é mais conflito, é litígio, né? A gente quer que as partes se empoderem das próprias decisões e da sua própria vida. A justiça tira a venda dos olhos para ter tudo muito claro de tudo que está acontecendo e deita a espada no chão. E a gente vê o contraponto aí com a imagem tradicional da mediação, né? Então, aqui é o finalzinho do slide. Parar de compartilhar. Não estou te ouvindo, Roberta. Eu desligo, eu deixo também desligado o microfone para facilitar o nosso entendimento. O pessoal está perguntando se você tem como disponibilizar esse arquivo. Eles estão me encaminhando o e-mail, então, como eu já tenho, depois eu já disponibilizo então para o pessoal. Manda para mim no privado, quem quiser, quem tem interesse. De qualquer forma, esse material também vai ficar registrado e gravado lá no canal do YouTube. Então, quem quiser voltar e revisitar aqui o que a gente está conversando, também é possível e tem os contatos da Dani. E eu sempre falo, a mediação, né? Essa mediação, como você disse lá, na Argentina já é algo tão comum, em outros países é algo tão corriqueiro, e ainda no Brasil a gente tem um caminho a trilhar sobre essa questão da mediação. E talvez hoje a gente percebendo, a minha sensação com essa questão do que nós estamos vivenciando, com a própria pandemia, o quanto vai ser necessário esse olhar em todos os lugares, em todas as áreas do direito, né? Então, na área imobiliária, na área contratual, nas empresas, a gente está precisando se reinventar, se reconstruir. Tanto é que no início, para quem entrou aqui, a gente estava com um problema tecnológico, vamos para o plano A, vamos para o plano B, vamos para o plano C, porque essa flexibilidade, esse olhar de ampliar para todos, para todas as questões, onde são várias perspectivas, né? Eu gosto sempre de falar, eu olho para a minha fechadura e você olha pela sua. Não é que está errado, mas cada um tem a sua perspectiva dentro do seu sistema familiar. Assim como esse caso que você contou, eu geralmente costumo falar, depois que eu ouvi uma vez você comentando, né, que ela se virou e falou, não, com ela aqui eu não faço, não dou continuidade. Porque é algo que é perceptível quando a gente fala dessa mediação sistêmica, quando a gente fala da mudança de posições, o quanto interfere no lidar com o outro, né? E o que você trouxe muito, a compaixão. Então, o quanto esse lugar do autoconhecimento eu acho essencial para qualquer área, né? Como a gente desenvolve isso. E aí eu queria saber se tem alguma pergunta, se vocês quiserem encaminhar alguma pergunta específica aqui para nossa convidada, a doutora Daniele, mas acaba virando Dani, não tem jeito. Mas eu sou a Dani mesmo. Tem gente que não sabe nem se eu sou Daniele ou Daniela, Roberta. Daniele, isso é com 2 L's, só né? Dani. E queria, assim, em nome da comissão, da UAB Itaquera, agradecer imensamente. Foi uma, né, acredito eu, pelo menos, uma tarde maravilhosa, trazendo esse olhar. As ordens da ajuda, nesse momento, também é essencial, né? Ele passa a ser um lugar onde a gente possibilita entender o destino de cada um, e eu acho que esse é o grande diferencial, às vezes, na área do direito, entender que nós não somos responsáveis pelo destino dos clientes, né? Eles têm ali um lugar nesse sentido e respeitar isso, como até porque quando a gente sai da faculdade tem essa questão beligerante de falar, olha, eu preciso a todo custo, de todas as formas, conseguir a justiça para o meu cliente. Mas o que é justiça para o nosso cliente? E aí, enquanto mediador, como que eu trago esse olhar, né, de poder mediar de um lugar de imparcialidade mesmo. Então, eu agradeço imensamente. A Cláudia está falando, Dani, parabéns. Esse exemplo foi incrível, muito didático, eu acho maravilhoso. Eu uso quando eu falo também para os meus alunos desse caso bem emblemático, né? De quanto é vivo,
né? O quanto é vivo esse trabalho. E aí eu queria agradecer imensamente a presença de todos e todas. E aí sempre quando eu encerro com eu uso muitos recursos das cartas sistêmicas, né? E eu gosto sempre de finalizar de alguma forma com essas frases que fecha todo o nosso trabalho. Então a primeira que saiu para a gente é: agora eu posso seguir adiante. Adoro. E agora eu estou pronto para ir para a vida. Gosto muito dessas frases. As duas frases têm tudo a ver, né, Roberta? Tem tudo a ver. Agora eu estou pronto, agora eu vou para a vida, agora sim eu estou pronto. Eu acho que faz parte aí de um processo de reflexões. Ali, ó, a Márcia mostrando dela. Márcia, as cartinhas da Márcia. Não, essas cartas são ótimas. Um monte. Carta é comigo. Quem me conhece sabe que eu uso um monte de recurso de cartas. Eu uso as plaquinhas de madeira. São algumas frases das cartas, mas em madeira, para colocar, inclusive, na própria mesa de mediação, né? Então, eu queria agradecer muito, Roberta, a você, né? Aos queridos colegas, amigos, quantas carinhas conhecidas aqui, queridas para mim, né? Que estiveram aqui com a gente hoje. Passou bem rápido, como sempre, né? Passou muito rápido. Voou, né? Então, foi muito bacana. É um tema que eu gosto muito, como eu falei no começo, eu acho que não tem por que a gente não ter essa visão ampla de tudo que está ao nosso alcance, né, ao nosso acesso hoje. Então, por que não ter uma visão sistêmica da mediação? A gente vê a justiça restaurativa falando com mediação criminal, né? A gente vê aí, na verdade, práticas colaborativas, né, que é uma equipe multidisciplinar com advogados e psicólogos. A gente vê o direito sistêmico aí dentro do direito, quer dizer, visão sistêmica dentro do direito, dentro de outras práticas. E por que não a gente ter uma visão sistêmica dentro da mediação? Né? São os masques aí se falando. Então, são grandes paixões da minha vida, a mediação e o pensamento sistêmico. E eu gostei de estar muito aqui com vocês. Queria te agradecer mais uma vez, Roberta. Foi muito bacana. Eu que agradeço. Gratidão. Deixa eu falar, a Lucimara aqui falando que é da Comissão de Direito Sistêmico de Ribeirão Preto. E sem dúvida, nós teremos oportunidade de nos conhecer sim, passando aí essa questão eu falo desse isolamento que a gente está vivenciando, enfim, desse momento de pausa, voltando às nossas atividades. Todos estão super convidados para conhecer a casa da UAB Itaquera. Nós, por conta desse momento, não pudemos fazer a inauguração oficial, mas assim que ela estiver pronta, todos e todas serão muito bem-vindos e bem-vindas. Eu estou olhando aqui para ver se tem alguma pergunta. Tem uma Oi? pergunta? Tem uma pergunta? Pode falar, Dani. Gratidão pela oportunidade, muito obrigada, Roberta e Dani, foi ótimo. Dani, parabéns. Deixar aqui o convite para todos, a gente não tem ainda o link para passar para vocês das inscrições, mas é um evento muito bacana que vai ter sexta-feira, a Roberta vai participar, eu também, lá como comentaristas, expositoras, a Janice estava por aqui, a Keila, eu não sei se a Keila, nossa colega também, a Janice também estava. É um simpósio, gente, é uma coisa muito legal, é o primeiro simpósio online, né, que vai ter da OAB, um evento bem grande, da Comissão de Direito Sistêmico de São Paulo, né, da Fabiana Quezada, e é um simpósio bem grande, eles estão esperando bastante gente, só que a OAB ainda não liberou o link de inscrição, já vai ser agora na sexta. Espero que dê tudo certo para acontecer sexta mesmo, né, Roberta? Mas é um simpósio online muito grande. É o que a gente está falando, é o plano A, B, C, da forma que for. Eu sempre falo, da forma que for, eu sei que vai ser feito com muito carinho, de coração. E eu sei que todas as pessoas todos estão vivenciando de alguma forma essa questão, vão entender e vão acolher, né? As dificuldades, a interação com a internet. Então, a gente se adapta mesmo. O mais importante é o movimento, né? Porque é um simpósio que vai arrecadar doações de alimentos para advogados que estão passando nesse momento por dificuldades aí de subsistência. É um movimento bonito de apoio a colegas advogados que estão aí em situação difícil. E é muito bacana pelo pioneirismo, porque é o primeiro simpósio online da OAB, né? E várias comissões e muita gente bacana aí de direito sistêmico vai falar.
Eu vou ser comentarista de um painel, a Roberta de outro. A gente vai estar o dia todo, das 9 até as 17. Então, quem quiser participar, fala com a gente, que a gente passa o link. Eu queria divulgar aqui esse evento, porque vai ser uma coisa bem grandiosa, muito bonito esse movimento, e eu estou bem animada. E para sexta-feira também. Começava também para hoje. E que todos São fiquem com o eventos coração bonitos. leve, né? Porque a gente não sabe como vai ser também, acolha aí as nossas dificuldades. Tanto é que no dia 8 nós não temos encontro por aqui. O movimento de conexão ele tem feito também esse trabalho diário, e no dia 8 a gente reservou, então, aqui a Comissão de Direito Sistêmico de Itaquera reservou para poder participar do evento. Então, gente, gratidão pela participação de todos. Todas, quem quiser. Ah, Fabiana, você é uma fofa, tudo bem? Fabiana Aidar. A Fabiana Aidar tá Gratidão por aí, a estar Fabi. aqui. E a A gente minha se querida colega. fala, tá bom, gente? Gratidão e até a próxima.